Bom dia galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma aula bombástica. Você vai ficar conhecendo coisas que você nunca imaginava conhecer. Eu tenho prazer de levar para você. Vou ficar contente também se você ativar o sininho, curtir, compartilhar o canal, valorizar o meu trabalho. Que eu valorizo você, caro ouvinte, caro assistente aí da minha aula. Um café para esquentar. Vamos lá. Na aula de hoje eu vou explanar para vocês uma das sociedades aí mais curiosas, envolta em mistérios. Não tem tanto mistério assim, eu vou provar para vocês que elas não são uma sociedade secreta. Maçonaria, nós vamos falar sobre a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta? Nem tanto, nem tanto. Tem muita coisa publicada, ela é uma sociedade pública já, porque tem tanto material sobre ela, falando sobre ela, ela já fala sobre si mesma também. Então ela não é uma sociedade secreta, uma seita. Mas uma seita é pejorativo. Uma seita é pejorativa, ela é seita aos olhos de quem? Quem que propõe que ela seja uma seita? Quem tem uma organização hierárquica, rígida, com funções definidas. A seita é a ausência de hierarquia. Então vamos lá, vamos tentar definir o que é a maçonaria e suas influências. E olha que tem, hein? Pode ter certeza que a maçonaria é uma das sociedades, fraternidades, ela é uma fraternidade que mais influenciou na história. Mas vamos lá, vamos tentar dissecar o termo, vamos dissecar. Eu falo bonito, né, pessoal? Vamos tentar dissecar o termo, dissecar. Estudar com profundidade. A maçonaria é difícil esclarecer as origens dela. Tem relato desde lá da Babilônia, desde os babilônicos, entre os egípcios, entre os romanos. O que vocês têm que perceber? Tem algumas linhas, algumas diretrizes mestras para você perceber as coisas. Veja bem. A maçonaria, os rumores da maçonaria, ela começam nas sociedades, entre as civilizações que foram construtoras de grandes obras públicas. Esse é um filão inquestionável. Relatos de maçonaria, eles são muito comuns, relatos de rituais maçônicos que depois foram incorporados. Eu vou explicar o passo a passo. Então você tem assim, a origem oficial da maçonaria é 1717, na França. Porém, há quem diga que ela começou lá com os templários, os cavaleiros templários, que deram origem também aos bancos. Quem eram os templários? Eram os cavaleiros de Cristo, que protegiam os peregrinos que saíam de alguns lugares da Europa rumo à Terra Santa, a Jerusalém. Eles lutaram, eles defendiam lá a cristandade. Os templários eram cavaleiros que defendiam a cristandade e que começaram a ganhar poder e dinheiro com isso. O que acontece? A maçonaria, ela já existia em diversas sociedades não oficialmente. Ela tinha lá na Babilônia, lá no Egito, lá em Roma. Por quê? Roma também, eles eram grandes engenheiros, grandes empreendedores de obras públicas. Os romanos, junto com os egípcios e até os babilônicos e outras sociedades vindouras, serão as grandes sociedades empreendedoras de obras públicas. Todas foram de grandes obras de engenharia, de prédios, de duques, aqueduques, pontes, canais, túneis. O que acontece? A maçonaria ela começa a ganhar prestígio, ela nasce como as guildas de pedreiros. Olha só, a maçonaria nasce como uma fraternidade de pedreiros, construtores, que lá na Idade Média lá construíam as catedrais e tal. Então o que acontece? Em 1666, teve um incêndio em Londres e vários construtores foram para Londres.
Vários pedreiros foram para Londres para reconstruir Londres. Ali começou a se conjecturar que essa sociedade tinha que ter alguns rituais secretos. Por quê? Porque eles não queriam contar. O pedreiro, ele domina uma arte, que é a construção. Eles eram construtores. Tanto que os símbolos dele é um compasso e um esquadro. Eles não queriam contar os segredos dessa arte deles para não banalizar, senão qualquer um ia querer ser um pedreiro, qualquer um ia saber os segredos, os rituais. Então eles começaram a ter rituais ocultos, rituais secretos. E em 1717 eles se oficializam, a franco-maçonaria. Mason é pedreiro, né? Construtor. Ele começou como uma sociedade de pedreiros, só que eles foram ganhando prestígio e dinheiro e foram incorporando-se a diversos outros segmentos, a política, aos militares. O maçom, é muito comum você ter maçom nos meios militares e entre engenheiros militares. Por quê? O militar precisa construir, ele precisa cavar túnel, ele precisa de obras, né? Ele tem toda a logística deles ali, que o maçom já foi meio favorecido nessa questão. Os construtores, os pedreiros. Os construtores faziam as igrejas, eles ganhavam muito para fazer isso. Pedreiro não era uma profissão banal. Hoje é até mais banalizada, mas na época não era. Eram os construtores, ele tinha que saber desenhar, tinha que saber cálculo, geometria avançada, não era uma coisa tão simples. Não é qualquer Zé Ruela que ia ser um maçom, um construtor. O que vai ocorrer? A franco-maçonaria se estabelece na França, as grandes lojas, eles são lojas, né? O dinheiro dele vem muito do comércio, mas eles são muito influentes na política, tanto que dos 45 presidentes norte-americanos, 20 foram maçons. A maçonaria ela teve uma influência na independência norte-americana, na Declaração dos Direitos, era tudo maçom ali, os Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, John Dawes, John Adams, tudo maçom, tudo da franco-maçonaria. 4 de julho de 1776, Filadélfia. A maçonaria estava presente naquela sociedade, foi influente naquela sociedade. França, da onde que vem a República Francesa, Iluminismo. O que acontecia? O Brasil teve forte influência maçônica, desde Tiradentes, desde da independência na República, um monte de maçom estava ali. Por quê? Os filhos das classes mais abastadas daqui iam estudar onde? Na França, na Inglaterra, na Europa. E de lá eles entravam em quem que era forte e influente naquela época lá? A maçonaria. Eles aprenderam um monte de coisa que trouxeram para cá com quem? Com a maçonaria. O pai fundador brasileiro José Bonifácio, maçonaria. Entendeu? Então, olha só, a maçonaria, junto com o exército e junto com a Igreja Católica, construiu o Brasil. Eles estão nas raízes, nas nossas raízes está... Um lado está a maçonaria, grandes construtores, grandes pedreiros, as igrejas, as engenharias de defesa militar, os templários que defendiam os peregrinos que iam para a Terra Santa. Você tem todo aí um cenário, um campo fértil para o desenvolvimento da maçonaria. Nos últimos 300, 400 anos, eles tiveram influência entre os militares, entre os políticos, entre os presidentes, as lojas maçônicas, as fraternidades, aqui no Império, na República, na Tiradentes, em Confidência Mineira, no Iluminismo francês, na Independência norte-americana, ou seja, eles se influem em tudo. Eram os pedreiros, as guildas, os construtores, atuam onde? Em meios militares, em meios de construções. As raízes deles são antigas, as civilizações antigas. Quem dominava a arte da construção dominava tudo, os aquedutos, os castelos para se defender. Quem é que fazia isso aí? Eram os pedreiros, eram as guildas. Era quem? Virou depois uma associação. Os caras começaram, nós construímos,
Nós sabemos construir. Vamos formar uma sociedade meio secreta para ninguém ficar sabendo como é que é, para a gente ganhar mais dinheiro. Então a sociedade secreta, essas teorias conspiratórias, no final de tudo é grana, é influência, você não tem um poder sobrenatural, né? Tá, tudo bem, tem os ritos iniciáticos, dizem que tem umas paradas aí meia louca, sacrifícios e tal, mas tudo isso aí é a parte interna deles, isso aí só quem tá lá sabe. Nós aqui sabemos os efeitos, que é uma sociedade influente nos meios militares, nos meios políticos, no judiciário. Afinal, eles construíam. Na antiguidade, quem construía e quem tinha o poder de defesa das armas, da espada, é quem tinha poder, era quem mandava. Os reis, a nobreza dependia de quem? De quem os protegesse militarmente, de quem construísse os seus templos. Como é que você construiu uma igreja medieval daquela? Era qualquer um que fazia? Não, era quem dominava a geometria, a aritmética. Então vamos lá, pessoal, se liga nessa história, curte o canal, assistam minhas aulas que vocês vão aprender muito aqui.